Exercício número 2. 4 moedas são lançadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Letra A, 1/8, letra B, 2/9, letra C, 1/4, letra D, 1/3, letra E, 3/8. Então, vou combinar com vocês que, cara, eu vou representar simplesmente pela letra C, ok? Coroa eu vou representar pela letra K, só para não ficar a mesma letra, tudo bem? E vamos lá no lançamento das nossas moedas. Eu lancei uma moeda, lancei a segunda moeda, a terceira moeda e a quarta moeda. Então, o que esse diagrama diz pra gente? Que a primeira moeda saiu cara, a segunda saiu cara, essa aqui saiu cara, a terceira, né, e a quarta também saiu cara. Então, eu tenho essa sequência aqui possível, ok? É uma possibilidade de acontecer isso. Também poderia sair cara na primeira, cara na segunda, cara na terceira e coroa só na última moeda. Então, eu teria essa sequência. Poderia acontecer de sair cara na primeira, cara na segunda, depois coroa na terceira e depois cara, ok? Também poderia sair cara, cara, coroa e depois coroa também. Então eu tenho essas sequências. Então se a gente continuar essa brincadeira aqui, considerando que a primeira moeda foi cara, eu tenho todas essas possibilidades aqui, tudo bem? Que são, ao todo, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 possibilidades. Agora, se a primeira moeda saiu coroa, eu vou repetir a brincadeira e vou ficar com essas combinações possíveis aqui, ok? Ou seja, ao todo eu vou ter mais 8 combinações. Somando tudo, eu vou ter 16 possibilidades no lançamento de 4 moedas, tá? Agora, o que eu quero? Eu quero aquelas que têm apenas uma cara, ou melhor, apenas uma coroa. E eu vou aqui procurar elas, tá? Então, essa aqui serve pra gente, tem apenas uma coroa. Aqui tem apenas uma coroa, duas. Aqui tem apenas uma coroa, beleza? Então, são 3. E eu vou continuar, aqui tem apenas uma coroa, tem 4. Então, a probabilidade que tem apenas uma coroa seria o seguinte. A probabilidade é igual a 4 casos possíveis em 16, ou melhor, 4 casos favoráveis em 16 possíveis. Então, a probabilidade seria 1/4. Tudo bem? Só eu simplificar aqui por 4 e aqui por 4 e eu vou ter 1/4. Ou seja, a nossa resposta é a letra C. Agora, vamos pensar o seguinte. Essa não é a única maneira da gente pensar nessa questão. Beleza? Uma outra possibilidade seria o seguinte. Eu sei que para a primeira moeda, vamos calcular a probabilidade aqui, pessoal. Probabilidade. A primeira moeda, vamos dizer que ela saiu coroa, ok? Qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso acontecer é de 1/2, tá? Então, vou colocar aqui 1/2. A segunda moeda, a probabilidade dela sair cara. Eu estou contando com vocês que a primeira saiu coroa, tá? Então, todas as outras têm que ser cara. E a probabilidade disso acontecer é 1/2, tá? Então, vamos pensar comigo. Só que a primeira poderia ser cara, mas também a segunda também poderia ser. Ou melhor, a primeira foi coroa, considerei como sendo coroa, mas a segunda também poderia ser coroa. Ou a terceira ou a quarta. Ou seja, eu tenho 4 maneiras diferentes disso acontecer. Então, eu vou vir aqui multiplicar por 4, beleza? Todo mundo aqui multiplicado por 4. Posso colocar até um parênteses aqui, por mais que não precisa, mas eu poderia colocar um parênteses ali só para exemplificar melhor, tá? E quando eu faço essa multiplicação, multiplicando em cima vai 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e depois vezes 4, vai dar 4. E embaixo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16, tá? Então aqui eu tenho, simplificando eu vou ficar com 4, tá? Vou chegar na mesma resposta. Agora uma maneira diferente ainda de a gente pensar. Eu poderia pensar o seguinte, pensa que isso é a palavra, ó, cara, cara, cara. Eu tenho essas 4 letrinhas. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar de forma que tenha apenas uma cara, tá? Ou melhor, uma coroa. Então essa coroa poderia vir aqui no terceiro lugar, ela poderia vir aqui na segunda moeda, tá? E ela poderia acontecer aqui na primeira moeda. E as outras todas serem cara, beleza? Mas como que eu vou encontrar essas 16 possibilidades? Então a brincadeira seria o seguinte. A primeira moeda, a segunda moeda, a terceira moeda, a quarta moeda. A primeira moeda, o lançamento dela só pode sair cara ou coroa, só tem 2 possibilidades. A segunda, cara ou coroa, a terceira, cara ou coroa, a quarta, cara ou coroa. Então, multiplicando isso aqui, eu vou ficar com 16. Significa que eu tenho 16 possibilidades e aqui são os casos favoráveis, tá? Então, a probabilidade seria 4 favoráveis em 16 possíveis. Mas vamos lá. A ideia aqui é aprender, pessoal. Se a ideia é aprender, eu quero mostrar para vocês outra maneira da gente verificar, a gente encontrar essa resposta, tá? Porque é o seguinte,
Se eu tenho aqui essa quantidade de moedas, eu só tenho 4, então é fácil da gente fazer essa contagem. Mas imagine que eu tivesse 7 moedas, 10 moedas e quisesse que tivesse, sei lá, 5 caras e 5 coroas. Então, fazer essa brincadeira aqui, ó, que a gente chama isso de anagramas, em contar todos os anagramas dessas 4 letrinhas, dessa palavra aqui, que tem 4 letrinhas, tá? 4 consoantes, não seria tão simples, tá? Então, uma maneira de a gente fazer seria contar quantos anagramas que acontece, mas de uma maneira diferente, tá? Então, olha só, vou calcular a permutação, beleza? Permutação dessas 4 letrinhas, então 4 letrinhas, mas só que eu tenho 3 letras iguais a C e tem uma letra igual a K. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó, 4 fatorial, que são minhas 4 letras. Eu tenho 3 letras repetidas, então 3 fatorial, e depois um fatorial, que é uma letra repetida. Então vai ficar 4 vezes 3 fatorial. Vou parar no 3 fatorial justamente porque eu posso simplificar com esse 3 fatorial aqui embaixo, tudo bem? Então, quando eu simplificar, eu vou ficar assim, beleza? Então, lá em cima vai ficar 4 dividido por 1. 1 fatorial é igual a 1, então isso é 4, ok? Então, eu teria 4 possibilidades. Aqui o P aqui, pessoal, é de permutação, tá? Então, agora eu vou colocar um P aqui de vermelho, mas agora eu estou falando de probabilidade, tá? Então, eu teria 4 casos possíveis em 16 favoráveis, que vai dar 1/4. Agora, isso seria interessante porque, como eu falei para vocês, eu poderia ter mais letras. Imagina que eu tenho uma palavra, eu joguei 7 moedas. Uma palavra não, vou pensar que eu joguei 7 moedas, tudo bem? Então, eu jogaria aqui, ó, quero que saia 3 coroas, por exemplo, ok? Então, eu calcularia aqui permutação com repetição. Então, seria o quê? Permutação de 7 letrinhas. E aqui eu tenho 4 letras iguais a C e 3 letras iguais a K. Beleza? Então, a nossa conta seria 7 fatorial dividido por 4 fatorial e 3 fatorial. E eu desenvolver aqui e encontrar todas as possibilidades, tudo bem? Isso aqui é possível, aqui é simples. Eu vou até começar a continuar resolvendo com vocês, que a gente está aqui para aprender. Então, vamos lá desenvolver isso aqui, tá? Vezes 5, depois vezes 4 fatorial. Eu vou parar aqui, ó, no 4 fatorial e aqui 3 fatorial, por quê? Eu posso vir aqui e simplificar, beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6, pessoal. A dúvida aqui, ó, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 6. Então, o que dá para a gente fazer? Dá para eu vir aqui e simplificar, tudo bem? Isso aqui vai ser igual a 35. Então, eu teria 35 sequências desse tipo aqui, tais que vão aparecer 4 letras Cs, né? No caso, 4 caras e 3 coroas. Então, qual seria a probabilidade de acontecer isso? Então, eu vou vir aqui e rabiscar com vocês. Como eu tenho 7 moedas, então, a primeira moeda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Para cada uma dessas aqui, eu tenho 2 possibilidades, tá? Então, multiplicando todo mundo aqui, vai dar 2 elevado a 7. Pessoal, só curiosidade, se eu tivesse N moedas, ou melhor, vamos pensar aqui, se eu tivesse 50 moedas, seria 2 elevado a 50. Se tivesse 100 moedas, 2 elevado a 100. N moedas, então 2 elevado a N, beleza? Vamos voltar aqui para a nossa questão, rapidinho, para eu calcular a probabilidade de acontecer 3 caras. Eu queria 3 caras, ou melhor, eu queria 4 caras e 3 coroas. Então, a probabilidade de acontecer isso seria o quê? 35 em 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7, se você fizer as contas aí, você vai encontrar 128, tá? Então, essa é a probabilidade de acontecer isso aí, tá? Aí, como exercício, pessoal, vocês deixarem nos comentários, a gente está aqui para brincar um pouquinho e aprender juntos, eu vou falar com vocês o seguinte, eu quero que vocês joguem 10 moedas, tá? Vamos pensar que você está jogando 10 moedas, lançamento de 10 moedas, e você calcular a probabilidade de acontecer 5 caras, 5C, tá? E 5 coroas, tudo bem? Se você quiser pensar um tiquinho mais, você poderia pensar, depois que você fizer isso, poderia pensar o seguinte, nessas 10 moedas, qual a probabilidade de acontecer 4 caras e 6 coroas, ok? Então aqui, ó, mais um exercício para você. E também você poderia fazer o seguinte, a probabilidade de acontecer 4, ou melhor, vou colocar aqui 6, a probabilidade de acontecer 6 caras e 4 coroas, tudo bem? Aí eu quero que você me fale qual a relação entre esses dois resultados, esse resultado aqui,
4 caras e 6 coroas, e 6 coroas e 6 caras e 6 coroas. Vamos lá repetir. A probabilidade de acontecer 4 caras e 6 coroas, e a probabilidade de acontecer 6 caras e 4 coroas, tudo bem? Faça aí e deixe nos comentários para ver o que você encontrou. Valeu, até a próxima. Até o exercício 3.